Audiência amiga do Pensar Piauí, muito boa tarde. Vamos fazer aqui uma entrevista hoje, mas antes, deixa eu contar aqui uma historinha. Nos anos 70, a revista Placar, especializada em futebol, lançou um troféu que era a Taça de Prata. E esse troféu ele premiava, segundo a revista Placar, os melhores do ano em cada posição: goleiro, zagueiro, meio-campista, atacante. Mas tinha um problema nos anos 70. O Brasil tinha um jogador chamado Pelé. Aí o que a revista fez? Mandou fazer uma bola de ouro, entregou para o Pelé e disse: toma, essa aqui é sua, mas agora nós vamos fazer o concurso com os mortais, porque você é imortal, Pelé. Então você fica só com uma bola de ouro, a bola de prata será disputada pelos outros camisas 10. Eu conto essa história. E aí, vindo aqui para o Pensar Piauí, aqui eu tenho um quadro chamado Me Conte Sua História no PT, onde eu procuro entrevistar militantes do partido que não têm cargo por conta de vitórias eleitorais. Não são vereadores, não são prefeitos, deputados, são militantes do partido, mas eles vêm aqui contar a história deles. Tem também um quadro de entrevistas, onde a gente entrevista aqueles que são eleitos pelo voto popular, deputados, Lima, Fábio Novo, Merlong Solano. Já entrevistamos também o governador Rafael Fonteles, o ministro Wellington Dias. E hoje, para conversar comigo, tem um petista aqui. Ele é como a história da revista Placar. Ele tem que receber uma bola de ouro, porque não dá para concorrer com os outros. Não dá para concorrer com os militantes, não dá para concorrer com os que são eleitos por o voto popular. Meu entrevistado de hoje é o fundador, junto com Lula, do Partido dos Trabalhadores. É o professor Antônio José Medeiros, a quem eu dou muito obrigado por abrir esse espaço de tempo na sua agenda e vir aqui para a gente beber da sua sapiência, do seu saber. Muito obrigado. Seja bem-vindo. Nada, eu estou sempre à disposição, porque eu reconheço a importância do trabalho que você está fazendo. Acompanho. Hoje a gente acompanha sempre um percentual, porque para acompanhar tudo não dá, tá certo. Não dá. Mas estou sempre à disposição, acho que você é um profissional, você é bem informado e a entrevista não é só de quem responde, é também de quem pergunta. Você tem a pergunta certa, a pergunta adequada para a entrevista poder não só fluir, mas render, né? Eu queria, antes de fazer a primeira pergunta, para ver se a gente vai ter uma entrevista que renda, mas eu sempre gosto de fazer esse registro, porque eu tenho medo de que disso se perder na história. Mas até queria que você, Antônio José, falasse um pouquinho sobre essa história que eu me referi aqui da fundação do PT. Você esteve no Colégio Sion, no dia, na data, que foi assinada a ata de fundação do PT. E esteve você e um outro piauiense. Foram 2 piauienses lá no Colégio Sion. Eu queria que você falasse um pouquinho do Gaudêncio Leal. O Gaudêncio era do movimento contra a caristia, no Parque Piauí. Era funcionário público estadual, administrativo, e na época fazia o curso de Direito. Depois ele se formou, começou a advogar aqui em Teresina, e depois foi para Fortaleza, onde ele mora até hoje, e foi advogado da Comissão Justiça e Paz da Arquidiocese de Fortaleza. Vou assumir um compromisso com você. Quando ele vier por aqui, ele sempre me procura, eu vou dar um toque, porque é bom você conversar com ele. O Gaudêncio é, digamos assim, meu parente, rapaz. Já é teu parente? É. Ele é daquelas bandas de Inhuma. Da Inhuma. E o Leal dele lá, na Inhuma, tem toda uma relação com o meu povoado de Bocaina, que é a Malhada. Tem muito leal lá pela Malhada. A gente se cruzou aí
as famílias se cruzaram aí ao longo do tempo. É, Então, assim, eu conheço o Gaudêncio Leal. Gaudêncio, já estive na casa dele lá em Fortaleza. Quando ele estiver por aqui, vai ser uma bênção também conversar com ele. Mas eu acho esse fato histórico muito importante de, na fundação do PT, ter tido esses dois piauienses, ele e você. Eu sempre, quando eu toco nessa história da fundação do PT, eu gosto de registrar isso. Quando nós recebemos a comunicação através do deputado José Eudes, do Rio de Janeiro, ele era deputado estadual do MDB e decidiu ir para o PT. Foi quem nos mandou o contato, além de, através do Arcelino Ribeiro, que morava em Brasília, tinha contato com Jacob Itá, com o pessoal, também tivemos essa informação. Então, nós organizamos uma reunião no Centro Social do Parque Piauí. Tinha cerca de 30 pessoas. Então, nós podíamos mandar, eu não me lembro se podia mandar mais, o certo é que nós só tivemos condição levar esses dois. De mandar dois. Eu fui por minha conta, já era professor da universidade, e o Gaudêncio, nós fizemos a cooperação, essas 30 pessoas, e fomos. Lá, nós ficamos na casa do Cláudio Abramo. Olha só. Ficamos hospedados na casa do Cláudio Abramo, onde estava o nosso grande crítico de arte, Mário Pedrosa. Mário Pedrosa. Porque o Mário Pedrosa tinha ligações antigas com eles e era onde ele se hospedava, independente de evento do PT. Uhum. E nós ficamos lá, fomos muito bem tratados. Então, era um militante reconhecido e foi eleito nesse grupo de cerca de 30 pessoas. Isso foi 10 de fevereiro. Quando foi no dia 22 e 23 de março, depois de nós voltarmos de lá, nós fizemos um encontro dos militantes do PT, ou que na época alguns ainda chamavam Movimento Pró-PT. Nesse encontro do dia 22 e 23, foi eleita uma comissão provisória de 11 membros, o Gaudêncio era um desses membros, que foi a comissão nomeada... Comissão provisória do diretório estadual do PT do Piauí. Esses nomes foram nomeados. Ganharam o aval da direção nacional. De forma que essa história, ele nunca deixou de ser uma pessoa de esquerda e uma pessoa muito ligada à igreja. Na época, o movimento contra a caristia era incentivado pelos padres do Parque Piauí. Uhum. Bom, vamos então agora, depois desse preâmbulo aí para marcar um pouquinho da história do partido, vamos para os temas atuais. E eu queria te perguntar sobre a questão do trabalho. A gente estava falando aqui da fundação do PT. Naquele momento, o trabalho se constituía de uma outra forma diferente da de hoje. E eu queria que você explanasse sobre isso. Aquele momento e essa transformação que a gente está tendo hoje, dessa mão de obra que a gente tem hoje, que perdeu muito daquelas características de como era que ela vendia essa mão de obra, como era que o patrão explorava ela, e quais as características do trabalhador dos anos 2026, 25. Todas as análises sobre a base social do PT ressaltam o novo sindicalismo que, por sua vez, ele tem a ver com a modernização da indústria, sobretudo automobilística, no Brasil. Como a ditadura, sobretudo no começo e depois retomada no governo Geisel, foi um período de crescimento econômico numa indústria mais moderna. E essa indústria mais moderna criou
um operariado que era uma segunda geração que já mora, filho de imigrantes. Não tinha, isso tem estudos de sindicalismo que comprovam. Já era a segunda, não eram imigrantes da zona rural, eram a segunda geração. A segunda geração, e em geral era o pessoal que tinha o ensino do segundo grau na época, o ensino correspondendo ao ensino médio. E boa parte deles tinha qualificação profissional, mas, de fato, boa parte deles tinha uma base escolar para ter um treinamento. Então, às vezes, não era aquele curso de técnico de nível médio como tem hoje. Mas eles tinham, pelo fato de ter o segundo grau, o ensino médio, eles tinham as habilidades intelectuais e isso, sobretudo, para serem capacitados de acordo com as mudanças, que era o começo da automação, o começo do uso, que não era a força física, mas era a máquina. Estava chegando para substituir. O comando era mais comando de botão, ainda não era a automação, era ter a capacidade de comandar as máquinas, né? Sobretudo, duas categorias foram muito importantes, os metalúrgicos e os petroleiros, né? Do ponto de vista dos serviços, foi muito importante o setor dos bancários, que houve uma expansão muito grande do setor bancário, com a modernização da máquina administrativa, tanto do governo federal como do governo estadual, começou a ter agência de banco em muitos lugares. Isso fez crescer o número dos bancários, também um assalariado de serviços esclarecido, que era um concurso muito... Quem era bancário tinha status, né? Porque tinha passado num bom concurso. Eu estou citando esses dois casos porque foi isso que mudou. Quer dizer, isso no setor dos bancários é mais visível do que até no setor dos metalúrgicos. Houve uma redução dos postos de trabalho e, no caso do serviço bancário, como quase todos os serviços hoje, o cliente é funcionário, entre aspas, usado para o self-service, não de comida, mas o self-service de serviço. Serviços. Ele é cliente e funcionário. O chamado chamar banco eletrônico, o caixa eletrônico que as pessoas usam. Então, isso fez com que você tivesse uma categoria reduzida numericamente no Brasil. Eu me lembro, quando eu era jovem, a União tinha 53 funcionários no banco. Hoje, se tiver 10... Tem muito. Tem muito, né? Então, o que nós precisamos, por um lado, é ver que a base mudou por causa das mudanças tecnológicas e começar a perceber quais são os tipos de postos de trabalho que estão sendo criados. Na realidade, tem muito a ver com a informática. As pessoas saberem manusear instrumentos da informática e, sobretudo, aqueles que desenvolvem a capacidade de produzir pequenos programas, às vezes mais simples, mas que precisa uma certa... Não só você saber usar os aplicativos, saber navegar, mas você até produzir, né? Hoje, eu conto um exemplo de um self-service que eu uso vez por outra ali na Sim. Vermelha. A gente tinha uma pessoa recebendo o recurso e tinha uma pessoa pesando e entregando para você o papelzinho com o valor e o peso. Hoje é automático. Você bota o prato e ele imprime o valor e o peso. É um emprego a menos ali na minha vista, né? Então, isso... Quem fez o programa para lá? É uma coisa relativamente simples. Então, esse é o tipo de trabalho. Nós temos, de fato, eu tive lendo um pouco sobre isso, cerca de 2.200.000 trabalhadores no Brasil
que vivem de aplicativo do seguinte sentido: eles não são funcionários de uma empresa. Porque a gente tem que fazer a distinção daqueles que trabalham, por exemplo, entregando alimento ou entregando remédio, mas eles são funcionários de uma empresa. Eles fazem o serviço que é delivery, é entregando. Sim. Mas é diferente do Uber, é diferente do mototáxi, daquele que é realmente... E aí se coloca um problema por hora, as pesquisas têm mostrado que essas pessoas estão satisfeitas com a sua remuneração e com o seu tipo de trabalho. Eles ainda não perceberam que é uma bomba relógio para a questão da Previdência. Porque é muito pequeno o número daqueles que se preocupam, desses que são de aplicativo mesmo, tipo Uber, seja para... É muito pouco o número dos que se preocupam em fazer a sua previdência ou do regime geral ou previdência privada. Quem faz esse serviço que ganha mais tem a sua previdência privada. Eu acho que o desafio hoje é a gente estudar essa situação e ouvir as pessoas, as que estão nessa situação, quais são as demandas dela em termos de salário, em termos de condições de trabalho, em termos de previdência. E é muito boa essa ideia que está tendo agora da mudança do 6.1, quer dizer, você ter que trabalhar... A escala 6.1. Eu acho que é exagerado querer 4.3. Eu acho que nós estamos precisando ter a 5/2, a escala 5/2, ou seja, ninguém trabalhará mais de 40 horas. Você administra mais a 40 horas semanais, passa a ser o limite. Nós ainda não estamos... Aliás, mesmo os países muito desenvolvidos, Oscar, ainda tem 39, 35. Eu acho que 30 são poucos, os pouquíssimos que tem. Mas o PT precisa, os partidos de esquerda, que pensam sobretudo nos assalariados, nos que vivem do seu trabalho, têm que ouvir, não é só pesquisa feita por acadêmicos. As pessoas hoje têm um nível de educação, escolaridade, que são capazes de ajudar. Mas a gente já tem um tempinho aí de uma uberização do trabalhador brasileiro. E o PT, assim, a grosso modo, eu diria, está tendo dificuldade de dialogar com essas pessoas. Por que acontece essa dificuldade? Eu acredito que falta de vontade do PT não é. Uhum. Você acabou de falar aí de ouvir as pessoas tanto quanto fazer pesquisas acadêmicas. Será que é isso que está faltando, é ouvir essas pessoas? Por que o PT está distante? Não consegue formular para eles? Eu, pessoalmente, não tenho o conhecimento suficiente da situação, mas eu percebo que é preciso ver a complexidade. Por exemplo, as pessoas da esquerda têm críticas, às vezes preconceito, contra a palavra empreendedorismo. Eu descobri essa palavra não a partir do mundo do trabalho, eu descobri a partir da educação, da pedagogia. Quer dizer, é preciso incentivar as pessoas a serem empreendedores. Empreendedor não é virar patrão, não. Eu posso ser... Você é um empreendedor no sentido de que, na área da comunicação, não é um empresário da comunicação. O Wellington Soares é um empreendedor na área cultural. É a pessoa, eu sou empreendedor na área de assessoria, etc. Quer dizer, você ter a capacidade de iniciativa no mundo do trabalho, não é ser patrão, não é ser um empresário, e você... isso se aplica em todos os lugares. Mas uma das mudanças que está acontecendo é justamente isso, que o certo setor dessas pessoas que não são o CLT, é que eles são empreendedores. Aí
Depende. Ele é um professor que monta cursos para dar. Ele é uma pessoa que até produz livros. Então, quando eu falo da gente conversar com as pessoas, é porque eu percebo que tem uma diversidade que aquelas categorias patrão e empregado não dão mais conta. Então, o PT tem que saber chegar nessas pessoas e conversar. Saber chegar, exatamente, com essa diversidade que tem. Por exemplo, os amigos que eu tenho, mais novos do que eu, aí uns 10 anos, que são funcionários públicos, adoram o home office. Por exemplo, eu tenho um amigo que passou para ser da CGU, estudou jovem, tem 20 e poucos anos, e ele resolveu, acabou o curso, ele resolveu, eu vou passar 2 anos estudando, não quero qualquer emprego, não. E terminou sendo aprovado, foi lotado em São Luís, a família dele mora em Fortaleza. Ele só vai em São Luís uns 3 dias por mês. Tudo ele resolve, os processos são todos online, ele resolve tudo online, é até cômodo para ele, né? Então, é uma pessoa que está produzindo, uma pessoa que está trabalhando. Está trabalhando. Não tem aquele famoso chão fábrica que reúne todo mundo. É disperso, é lá na casa dele. Isso tem consequências, você lembrou aí uma consequência importante. É muito difícil ter, isso não favorece o associativismo, favorece um certo individualismo, mas não cria uma mentalidade empresarial no sentido patronal. Pode ser burguesa, porque a mentalidade burguesa é coisa mais ampla. Né? É uma visão do mundo mais ampla, mas são pessoas que não têm por que rejeitar o PT. Eles podem rejeitar o PT por outro motivo. Como esse pessoal, por exemplo, do home office, é muito de classe média. Você sabe que a classe média, historicamente, tem uma visão moralista da coisa, né? Acha que quem não cresceu é porque não se esforçou, porque é preguiçoso, etc. Mas são pessoas que, eu faço essa distinção, não têm uma mentalidade patronal de querer explorar o trabalho dos outros. E isso cabe dentro da filosofia do PT. É a tecnologia que está criando um novo tipo de trabalhador. Não é proletário, mas não deixa de ser, o que se chamava, não é o colarinho azul ou o macacão azul, é o colarinho branco. Mas o colarinho branco cabe, na minha visão, dentro de um partido de trabalhadores. Pois vamos falar do PT. E eu quero, nessa pergunta que eu vou fazer do PT aqui, pegar um pouco desse raciocínio que a gente vinha tendo aqui do mundo do trabalho. Há uma reclamação grande no PT hoje de que o PT tem que voltar para as bases, que o PT está distante, que o PT não conversa mais com as bases. E aí você falava desse novo trabalho aí, que o PT tem que conversar com esses novos trabalhadores. Agora, no campo da política e no campo do Partido dos Trabalhadores, como é que você vê essa reclamação da militância de que o partido precisa voltar para as bases? Depois de 40 anos, tem como voltar, Antônio José? Tem que voltar através de outros caminhos. Porque tem um problema sério. O PT hoje chegou a um momento, sobretudo de 2002 para cá, que ele é um partido que disputa o governo. Então, como eu não vejo nenhuma perspectiva revolucionária. Os países não certo onde tem guerra civil, que é outra coisa. Não é? Ou esse problema dos conflitos da Ucrânia, entre países, ou lá da faixa de Gaza. Eu acho que depois que a esquerda, sobretudo latino-americana, viveu ditaduras brabas como a nossa no Brasil, na Argentina, no Chile, nós reconhecemos que a
a democracia não é um valor burguês, ele é um valor... não é porque o Estado de Direito, a gente diz Estado Democrático de Direito. Sim. Na realidade, devia dizer Estado de Direito Democrático, porque às vezes é Estado de Direito, mas não é democrático. Não é democrático só no sentido do direito de vir, da responsabilidade, mas no sentido de ter a influência da maioria dos cidadãos na condução do Estado, na escolha do dirigente, na formulação das políticas públicas. Eu acho que essa é a estratégia de transformação. É você transformar o Estado, não só de direito, é importante ter a institucionalidade, mas também democrático, participativo. É a chamada democracia participativa. E eu acho que a gente precisa desenvolver um conceito do que eu chamo de democracia mobilizadora. É a tal história que a gente está falando, além de ir para as bases, tem que ir para a rua. É difícil ir para a rua, aí tem a ver com outro aspecto, que é a crise de legitimidade dos dirigentes políticos, que sempre no Brasil foi um problema sério. A nossa chamada classe política sempre teve uma visão muito crítica, muito com reservas em relação a ela, mas hoje isso tem crescido mesmo nas democracias tradicionais, né? Mesmo na Europa, nos Estados Unidos, tem crescido. Por que eu estou falando isso? É porque, na medida em que você disputa o governo, que é uma fatia de poder, você não pode mais ser só um representante de uma determinada classe. Você tem questões que são do conjunto da sociedade. E não só a questão, que aí é do morador, é a questão da moradia, a questão... E como nós vivemos num país capitalista, nós temos, hoje em todo o mundo, é uma economia mista, no sentido que você tem várias formas de empresariado. Você tem multinacionais, tem empresas mais nacionais. Então, quem está no governo tem que dialogar com aqueles que são também responsáveis pelo investimento. Todo país hoje tem um investimento público e tem um investimento privado. O investimento privado local, então, essa é uma função também de um partido de esquerda que disputa o poder, que, no nosso caso, tem praticamente 20 anos de governo, de ter esse diálogo. No Brasil, é muito difícil esse diálogo, porque nós temos um setor do agronegócio, que é um dos mais beneficiados pelas políticas, inclusive do PT, e que tem um preconceito muito grande. Nós temos o setor financeiro, que esse é beneficiado não porque a gente quer, porque a gente não tem força de mudar. O PT quer mudar esse privilégio do capital financeiro. É diferente do agronegócio, que é uma questão mais política e ideológica. A questão do capital financeiro é a questão de poder mesmo, de não ter força para mudar. Então, esse negócio, estamos vivendo um fato que mostra isso muito, a tributação das grandes fortunas. A redução dos incentivos fiscais para aquilo que não tem mais sentido. Então, isso o PT não abre mão disso. O que não faz é porque não tem força diante da classe ou porque não tem força no Congresso, das várias forças que compõem o Congresso. Mas há um lado que é o seguinte, que o orçamento participativo aqui é um pequeno exemplo. A maneira da gente voltar às bases, quando nós somos administração, é abrir a administração. Você não vai à base só organizar o sindicato, organizar a associação de moradores. Você vai criar espaços para ouvir esses setores e ver quais são as suas demandas e como chegar a benefício e como ter participação dele de influenciar a política pública vai desde o que alguns chamam de agendamento, quais os assuntos que nós vamos debater, até a formulação, vamos fazer assim, vamos fazer assado, até a implementação. Então,
eu acho que o PT, uma maneira do PT voltar às bases é através dos seus prefeitos e dos seus vereadores. Eu estou fazendo uma proposta agora para o novo presidente da gente pegar 4 indicadores da área de educação, escola de tempo integral, IDEB, analfabetismo e matrícula em EJA, e ver como é que está a classificação dos 50 municípios onde tem prefeito do PT. Tem prefeitura nossa que é o segundo maior índice de analfabetismo lá no município, está com 8 anos que nós somos prefeitos lá. Agora vamos completar, estamos no terceiro mandato. Não vou dizer nome para não criar problema. Mas a direção do PT, com os deputados que têm as bases lá, precisa dizer, olha, precisa acelerar a escola de tempo integral, precisa ter melhor nota no IDEB, precisa reduzir o analfabetismo. Eu estou falando na área da educação que eu domino mais, mas isso pode ser feito também em outras áreas. Em outras áreas. Porque nós temos que ver o seguinte, eu acho que a eleição municipal passada, você acompanhou bastante, não só no Piauí, mas no Brasil, como nós fazemos políticas públicas, que foi a questão da Bolsa Família. A questão da Bolsa Família não é mais só do PT, é uma política pública. À medida que o PT tem casa, o programa Minha Casa Minha Vida, que boa parte das casas é feita através do convênio com a prefeitura, independente de partido, porque é o espírito republicano, então tem prefeito, independente de partido, que entrega. E isso faz com que ou ele se reeleja ou ele faça o seu sucessor. Os prefeitos do PT têm que entregar, têm que ser eficientes. Então, a maneira de voltar às bases é ter prefeituras eficientes. Não é só do setor, isso eu estou dizendo na situação em que nós somos sempre um partido que disputa o governo municipal, estadual e federal. Tem algumas coisas que aí é política mesmo, que eu acho que a gente não está sabendo administrar. É claro que isso é coisa antiga. Algumas coisas que a gente não está sabendo administrar, tipo, nós sempre valorizamos aliados que apoiam o governo mais do que os parlamentares do próprio partido. Isso é antigo, desde que o PT começou a ser governo. Na hora que você sabe que sempre tem o apoio eleitoral de quem é do PT. Mas aí você, o outro, para ter o apoio, precisa ter 1,3. Eu, em vez de dar 1,5 para o nosso e 1,3 para o outro, dou 1 para o nosso e 1,3 para o aliado. Não é que não dê. Eu acho que tem que atender as bases, mas tem que saber dosar. Uma coisa muito difícil, e a gente ouve isso, reclamação dos militantes do PT, é onde a gente não é governo, nem prefeito, nem vice, nem coligado com o governo. Como valorizar os 2 vereadores que nós temos lá? Eles têm que ter também um canal de conquistas, eles têm que ser um mediador de conquistas para a comunidade. Se ele não tem espaço na prefeitura, e nós temos governo estadual e governo federal, isso precisa chegar lá e fortalecer a presença autônoma do PT naquele pequeno ou naquele médio município. Houve um debate recente no partido, eu inclusive fiz comentários aqui, de prefeitos do PT que andaram tirando fotos, prefeitos do PT aqui do Piauí que andaram tirando fotos com Ciro Nogueira, arqui-inimigo do Lula, de Rafael Fonteles e de Wellington Dias. Mas depois eu fiquei pensando o seguinte, Antônio José, o cara ganhou uma eleição, pega um município de 0,6, dinheiro escasso, e aí a gente vive o momento agora das tais emendas parlamentares. Os parlamentares hoje são pessoas que têm dinheiro, né? E o Ciro Nogueira chega nos prefeitos do PT e diz, ó, você vai ter tanto.
Independente de voto, independente, quero só uma fotografia. Aí você vai ter tanto. Como é que faz esse prefeito do PT? Ele precisa de dinheiro. Ele tem que atender as coisas ali do dia a dia da prefeitura. Ele não se deixa seduzir pelo canto do Ciro? Olha, eu gosto de dizer, brincando, que o voto só é secreto até o dia da eleição. Depois da eleição, ele pode dizer em quem votou. Eu não votei no Ciro, por exemplo. Sim, eu também não. Votei no Jesus há 8 anos. Até o dia da eleição, eu não vou dizer em quem eu vou votar. Mas depois da eleição, eu vou dizer em quem eu vou votar em 2026. O problema é o seguinte, um senador não tem mais emendas do que os deputados. Nós temos uma bancada que temos 4 de 10. É claro que senador, como o Wellington foi ser ministro, nós temos hoje um senador do PP, um do PMDB e um do PSD. Mas eu acho que nas emendas do PSB deve ter um entendimento com a dona senadora Jussara de que parte é o Wellington. Então, não tem essa diferença tão grande assim, porque eles têm 2 deputados federais, que são o Átila Filho e o Júlio Arcoverde. Nós temos o PT, 4. Tem mais 2 do PMDB e tem mais um que são base do governo. Então, é claro que o Ciro não é só a emenda dele. O Ciro tem muita influência. Ele tem influência, por exemplo, nas emendas de bancada. Sim. E não só do Piauí, mas ele tem influência nas emendas de comissão. E ele foi ministro da Casa Civil do Bolsonaro, tem contatos. A Caixa Econômica é de aliados. E ele tem penetração. É do PP. A Caixa Econômica é do PP. É do PP. Então, a força dele vem não das emendas em si, mas dessa capacidade que ele tem de circulação. Sim. Mas nós, pelo fato de termos o governo estadual e o governo federal, nós devíamos ter capacidade de competir nesse lado. Eu não estou falando da questão de ideias, de propostas. Estou falando de ajuda. Isso é falta de articulação do partido, no caso aqui do Piauí, ou do governo, que não junta prefeitos com deputados para resolver esses problemas? Eu acho, nós temos um problema que eu há muito tempo vejo. Eu não estou mais participando assim da vida orgânica do PT, embora continue filiado, e estou tentando ajudar do ponto de vista das políticas públicas. Uhum. Né? Das políticas públicas, inclusive começando a articular entidades das organizações da sociedade civil que não são representativas de um setor ou de outro setor, mas que prestam serviço em determinada área de política pública. São na área de assessoria, na área de capacitação. Eu acho que esse grupo precisa se articular, porque é uma maneira de fazer a gestão pública chegar perto dos municípios e chegar perto também dos grupos populares. Mas hoje a gente percebe que os prefeitos estão mais... a gente está tendo o mesmo estilo da política tradicional. O prefeito é base de um parlamentar e não de um do partido. É claro, isso não pode generalizar. Dos 50 prefeitos nós temos que não precisa ser petista raiz, pode ser recente, mas que tenha a cabeça, a ideologia petista. Eu acho que a direção estadual do PT precisa ter mais essa capacidade de articulação. O importante é a tese que você levantou. Recurso para os municípios. Recursos para a demanda da população faz diferença. Quando a população está recebendo, tanto para lideranças, prefeitos, vereadores, suplentes, ex-prefeitos, como também para os grupos populares de bairro, etc. Então, entregar, é claro que tem a história muito parecida com o clientelismo, com a compra de voto,
Mas hoje o povo começa a ver que tem esse outro lado também. Tem gente que diz assim, não, eu vou votar nele porque ele está sendo um bom prefeito. Eu escutei muito isso em 2024. Escutei isso. Ele está trabalhando direitinho, independente do partido. Ele está trabalhando direitinho. Às vezes era até um prefeito do PT mesmo. Aí eu posso citar o prefeito de Ipiranga, que foi reeleito. Eu estive lá 2 vezes dando um curso, e ouvi isso dizer. A população reconhecia. Então a população, quando você entrega mais, eu não gosto dessa palavra entrega, mas é a que está sendo usada aí hoje. Está sendo usada. Vamos dar uma guinada aqui. A gente está falando de prefeituras, eu agora queria falar de uma disputa mais geral entre direita e esquerda. E para isso eu vou trazer a questão da taxação que o Trump fez para o Brasil. Está com um mês que o presidente dos Estados Unidos taxou os produtos brasileiros em 50%. E aí veio um bocado de gente fazendo uma análise de que o império está caindo e o Trump precisa tomar medidas para que os Estados Unidos não vão à bancarrota. Mais ou menos, em linhas gerais, esse tipo de análise. O Eduardo Bolsonaro está nos Estados Unidos e disse: quer zerar ou diminuir, libera o papai, né? Libera o Jair Bolsonaro. E o próprio Trump disse isso. Cada minha pouca visão das coisas, mas eu estou mais achando, Antônio José Medeiros, que as medidas do Trump têm caráter político mesmo, de organização da extrema-direita do mundo, do que questões econômicas dos Estados Unidos. Não sei se o Trump seria esse mentor da extrema-direita. Acho que não, mas eu acho que ele tem muita gente bem pertinho dele, o vice-presidente, aquele Bannon. Esses caras, eles são articuladores da extrema-direita. E ela quer uma expansão muito maior do que ela tem hoje, ela quer para o mundo. E o Brasil é estratégico com Jair Bolsonaro aqui. Eu sou daquele tempo que a gente se assumia como esquerda e sem ter vergonha de ser. Eu usava boina, estrelinha, barba, aquele discurso. Eu me lembro que naquele tempo eu me deparava com muita gente de direita e eu sabia que o cara era de direita, mas o cara não se assumia de direita. Ele era de direita, mas ele não se assumia. Hoje eu percebo que as pessoas têm satisfação de dizer: eu sou conservador, eu sou de direita. Como é que você vê esse movimento da direita no mundo hoje? E essas ações do Donald Trump, eu estou errado nessa minha visão de que é muito mais política e menos economia, essa taxação dele? Eu estava lendo um artigo no jornal Valor, edição de sexta-feira, que ele não sai sábado e domingo. Edição de sexta-feira, ele comenta 3 ou 4 livros que propõem a mudança da ideia de geopolítica para geoeconomia. Quer dizer, não é a economia comandando a política, mas a economia não consegue andar. Essa teoria é de que o neoliberalismo fracassou, no sentido de organizar o mundo, que precisa cada vez mais da intervenção da política para ajudar a economia, que é o que você está dizendo, é o que eles chamam isso de geoeconomia, que eu acho até o termo pode dar a entender, mas a ideia é essa, que a política, a economia precisa cada vez mais da política. Eu acho que o Trump ele não está querendo um protecionismo, ele está querendo reconstituir a capacidade dos Estados Unidos de ser imperialista. Então ele não está querendo ser autônomo, produzir lá, depender pouco de coisa. Até porque a revolução do que eu chamo de telemática,
ela é necessariamente globalizadora. Como vai ser essa globalização? Aí depende da história de cada país, depende da correlação de forças de cada país, do tamanho da população, dos recursos naturais, depende disso. Mas não dá para ser isolado. E ele não quer, ele está recompondo, porque pelo neoliberalismo, como o mercado chinês é um mercado muito grande, e lá a mão de obra era muito barata, ainda é, vamos produzir lá. Então foi um movimento típico do neoliberalismo. Eu vou para onde a mão de obra é mais barata, onde o mercado é grande, onde estão me dando condições. A China soube usar isso muito bem. Isso teve influência muito grande nos Estados Unidos. De Chicago, que ele agora está dizendo que é um bolsão de terceiro mundo, de terrorista, de drogado. Vai abrir guerra. Vai fazer guerra contra Chicago. Desindustrializou o Estado. Então, ele está querendo recompor isso, mas não quer uma maneira, mas mantendo essa visão dos Estados Unidos como grande potência. É claro, eu não acho que eles estão assim em decadência total. Eu acho que a gente tende a ter duas grandes potências que vão coexistir e que não vão partir para a briga militar, na minha avaliação. A China e os Estados Unidos. Os Estados Unidos não será uma nova Inglaterra, no sentido que foi a comandante da expansão capitalista e hoje é uma potência de segunda grandeza. Eu acho que os Estados Unidos e a China continuarão, eu gostaria que a gente fosse uma potência de segunda grandeza, mas ainda está longe da gente ser. A Índia, os BRICS podiam ser essa potência de segunda grandeza, né? Você acha que leva tempo para chegar nesse patamar de segunda grandeza? Depende, a gente precisa acertar, a gente precisa ter um projeto, o célebre projeto nacional. E o projeto nacional, vou dizer aqui uma provocação, exige vários atores estratégicos, inclusive as Forças Armadas. As Forças Armadas no Brasil não podem ser vistas como as herdeiras da ditadura. Elas são uma força estratégica para o Brasil ser uma potência de segunda grandeza. Isso tem consequências. Mas não precisaria de uma revolução lá dentro das Forças Armadas, porque eu acho que eles, quem está lá, se vê muito mais como como devedores daqueles generais ditadores do que a própria sociedade vê as Forças Armadas como um elemento ditatorial. Acho que os caras que estão nas Forças Armadas hoje, a gente precisa ser da mesma linhagem, do Costa e Silva, do O problema é o seguinte, o que houve nas Forças Armadas... Mudar o currículo de formação. Exatamente, porque entendeu? O que houve nas Forças Armadas foi uma queda do nível intelectual dos generais, dos comandantes. Como é que você espera algo estratégico de lá? Então, desandou. Você, com todos os problemas que eles tiveram de ditadura, de ser omissos, eu até apoiar a questão da tortura, mas figuras como Geisel, como Golbery, como o próprio Castelo Branco, com o Oliver Bente, aquele Albuquerque ali, eu posso citar assim, uns 10 dessa geração, como antes tinha tido o Juarez Távora, eram pessoas que tinham um nível intelectual. Hoje, então eu acho que precisa fazer uma... Desculpa, mas hoje você tem o Mourão. Como é? Hoje você tem o Mourão, Braga Neto, o Heleno. Uma situação complicada hoje. Eu acho que precisa, como também a universidade, quer dizer, são setores estratégicos que iriam contribuir muito para esse projeto nacional. Contribuir muito com esse projeto nacional. Antônio José Medeiros, vamos falar de Piauí aqui. Queria lhe ouvir aqui
como sociólogo, estudioso, fundador do PT, o que é que foi? O que é que foram os governos Wellington Dias? O que é que está sendo o governo Rafael Fonteles? Olha, agora em novembro vai sair a divulgação do PIB e da renda per capita dos estados. Sim. Eles ainda não atualizaram. É 2 anos de diferença. Agora vai sair o de 2023, que é o primeiro ano Rafael Fonteles. Mas, de qualquer maneira, são 22 anos em que o PIB dos estados é calculado com a mesma metodologia. Isso é importantíssimo do ponto de vista estatístico, mas a estatística não resolve tudo, não mostra tudo. Ou como dizia, como o biquíni, mostra muito, mas esconde o essencial. Uns dizem que essa frase é do Milor, outros dizem que essa frase é do Roberto Campos. O certo é que ela existe. Ela existe. E aí nós vamos ter um primeiro, se houve algum impacto econômico. Oscar, nesses 21 anos até 2022, só teve 2 estados que mudaram de ordem, de classificação, com a renda per capita maior. É Tocantins e Mato Grosso. Não foi nem o Mato Grosso do Sul, foi Tocantins e Mato Grosso. Numa palestra que eu fiz, o Rafael estava presente, disse, pois nós vamos ser o novo Mato Grosso. Em 4 anos, foi a partir foi 2022 começou a pesquisa, a partir de 2010. 8 anos depois é que o Mato Grosso a ver essa mudança. Começa a mudar, e sem sempre se aproximado, de forma que hoje fica entre os 6 melhores PIB per capita. Per capita. E o Tocantins saiu do 18º para o 11º. Né? Então, o Piauí, renda per capita, eu sei. Eu sempre digo, renda per capita é o começo da análise. Não se pode supervalorizar o indicador, mas não se pode subestimar. Aí você tem como é que essa renda é distribuída. Você tem um caso, por exemplo, da área dos grãos, da soja, ali, coisa que é terrível. Hoje a maior renda per capita do Piauí é de Baixa Grande do Ribeiro. 135 mil por ano. Esse dinheiro não circula lá. Ele é o valor do que é produzido lá. Mas esse dinheiro que vende para fora e exporta, ele vai para a matriz, ele vai para outro lugar que é aplicado, jogado, ninguém sabe em quê, expandindo em outros lugares, investindo em outros setores. Não é em Baixa Grande. 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 Então, eu sei dessas limitações, mas durante o governo, isso aí eu fiz um estudo para a Fundação Pessoa Abramo, foi publicado em 2019. De fato, o Nordeste, e sobretudo o Piauí no Nordeste, foi o fato de nós termos governo federal e governo estadual ajudou muito a melhorar a situação social. Ajudou muito. Os indicadores sociais, questão da fome, da renda, de alfabetização, IDH, essas coisas. Mas ajudou muito pouco em termos de crescimento do PIB. Ajudou muito pouco. Participação nacional. Participação nacional. O PIB do Piauí, o PIB nacional, como é que está? Está estagnado? Você vê, a ideia está com tanto tempo, que é assim que o professor Santana dizia, nós temos 9% do território, 3% da população, acho que 6% do território, 3% da população e 1% do PIB. Então, não chega a 1%. O PIB do Piauí, o volume, aí é o volume, sim, não é a renda per capita. Mas a renda per capita nossa, em 2022, era 19 mil, do Piauí, 30 mil. Do Brasil, 30 mil reais. Reais, aí não é dólares. Sim. É reais. Então, eu acho que, embora o Wellington tenha, inclusive,
se usado o slogan governo do desenvolvimento, Sim. nós fizemos infraestrutura, sobretudo asfalto, eletrificação. Mas a eletrificação também tem que fazer uma crítica. A nossa eletrificação, na zona rural, sobretudo, a maioria é de monofásica. Só para chegar a luz na casa das pessoas. É uma eletrificação residencial. Não consegue puxar. Não suporta uma indústria. Um gerador. E hoje nós produzimos, com esse grande crescimento, tanto da eólica como da solar, nós produzimos 6 mega não sei o quê. Nós usamos 2. A usina de hidrogênio vai usar 1. Os outros 3 mega, não sei o que, megawatts, gigawatts, nós vendemos para fora. Quer dizer, e não está conseguindo chegar em Parnaíba, essa é uma das limitações, porque a rede de a rede de transmissão, que é a alta tensão, precisa chegar até lá. Então, essas coisas têm limitado. Segurado. E são questões estruturais. Ou faz isso, ou nós vamos ter que esperar mais. Isso aí, então, o Wellington fez, sobre a questão do asfalto, melhorou a rede de saúde, a rede de educação, isso não... Não é o Wellington só, a combinação governo estadual, governo... Eu pergunto o Wellington porque foi que... Não, tudo bem. Que esteve ali mas o governo, eu fui do governo Wellington, ajudei, participei desse processo, depois eu estudei. Eu acho que o Rafael entra, apesar do Wellington dizer que o governo do desenvolvimento, a parte do desenvolvimento a gente não andou bem. Mesmo nesse segundo agora já foi mais por causa da crise, governo, pandemia, governo do Temer e do Bolsonaro depois. Né? Eu preciso ver esses dados, mas eu acho que ainda não teve o impacto também que o Rafael quer e tem feito com a Invest Piauí, com essas outras coisas, essa tentativa de trazer, precisa chegar. Mesmo que não chegue a produção, você começar a instalar a própria indústria. Precisa ver um pouco como é esse impacto mais efetivo de soja e de energia, né? E como esse dinheiro circular mais aqui. Porque tem alguns problemas difíceis de resolver. O que é vendido para o Brasil, a soja é tributada. O que é vendido para o exterior, a soja não deixa um tostão para a nossa fazenda estadual. Né? Isso, a eletrificação, que vai ser agora o IVA, vai ser agora, paga quem consome. É o único fator que antes do IVA, que agora vai ser, que o consumidor é que recebe o IVA, o Serra botou isso, porque senão o dinheiro ia ficar no Paraná, com a Itaipu, e não em São Paulo, que é quem consome. Isso já vem dentro da Constituição. E agora eu acho que precisa... Eu tenho simpatia. Eu digo assim, eu sou um dinossauro professor. E professor é condicionado de pensar nas novas gerações. Afinal, o seu grande sonho é preparar novas gerações. Então, eu não tenho ciúme das novas gerações. Não só as políticas, gerações em geral. Quando um professor, aluno meu, que depois virou doutor, fez doutorado e tudo, eu não fico satisfeito. O Wellington se apresentava como um aluno seu. Então, essa cabeça minha de professor não é só de dar aula, não, porque eu estou me dando aula, mas é de gostar da nova. Então, eu gosto dessa nova geração, acho que eles... Agora, a crítica que eu faço é que eles precisam dialogar com as várias gerações. Não só dentro do PT. Sobretudo dentro do PT. Mas... Aí você já está puxando um tema aqui que eu estava aguardando para ser nosso fecho. O nosso fecho aqui. Já que você puxou ele, é o seguinte, o ano que vem tem eleição, Rafael vai para a reeleição, tem aí um
um anúncio de um acordo com o MDB de Marcelo Castro e com o PSD de Júlio César. Quero até que você dê um pitaco aí. O PT apoiando o Júlio César agora não está fazendo o mesmo que o PT fez há 8 anos atrás ao apoiar Ciro Nogueira? O Lula tem dito, olha, vamos eleger um Senado capaz. Eu tenho minhas dúvidas. O Júlio César foi um prefeito biônico. O Júlio César acompanhou o PFL a vida inteira. O PT do Piauí elegendo Júlio César, a partir de janeiro de 2027, ele não vota com o Lula, não. Essa é a minha visão, queria que você falasse. Mas, assim, de qualquer forma, está indicada a chapa e tem uma discussão, que é essa que você acabou finalizando aí, de quem deve ser o vice de Rafael Fonteles. E aí você tem uma possibilidade que é um dos garotos do Rafael, Chico Lucas, Washington Bandeira, virem a compor com Rafael esta chapa. O nome que está circulando agora é o do Washington Bandeira. Mas há também aqui e acolá uma notícia de que Rafael deve compor com um veterano do PT. Júlio César e o vice do Rafael, como é que você vê essa situação? Olha, a questão da Júlio César, Marcelo, é uma questão de aritmética política, porque são 4 vagas importantes, elas não podem, se o PT, que é governo, ficaria com 2, e os 2 partidos maiores, MDB e PSD, ficariam com 2. Se o MDB ou o PSD indicasse o vice, um senador seria de outro partido e o outro do PT. Mas se o PT quer indicar o vice, é natural que os 2, estou dizendo em termos de sigla partidária. Sim. É natural. Até aí, como diz o Amadeu Campos, até aí tudo bem. Até aí tudo bem. Eu acho que a gente precisa ver as votações. E nós vamos ver as votações Ciro, Júlio César e Marcelo. Eu acho que o Marcelo, em 70% das votações simbólicas, votou do lado de cá. Sim. A principal foi a história do impeachment da Dilma. Mas não vamos nem tão longe. Sim. Eu acho que as votações do Júlio César, quando entra interesse de classe, são muito claras. Questão da flexibilidade, da licença ambiental, a questão do Código Florestal, a questão de tributação, de previdência, ele sempre votou. Eu faço a distinção entre a gente na esquerda, sempre quem é a favor de interesse patronal, a gente chama de direita. Mas hoje nós temos uma direita ideológica. Você falou há pouco a questão do Trump, Sim. Articulando essa esquerda no mundo. Aliás, só tem 2 países em que ele se meteu em julgamento: o Brasil e Israel. Você se lembra que ele fez uma declaração, cabe com esse processo aí de corrupção contra o Netanyahu. Ele fez também essa declaração. Sim. Lá, que ele se meteu numa questão jurídica, judicial, específica de lado de Israel. Netanyahu não tem a importância estratégica no mundo que o Bolsonaro tem. Vamos e venhamos. Né? É um negócio assim que é ideológico, político, que não tem sentido estratégico. Não é uma questão estratégica. Mas voltando aqui ao nosso Sim. querido Piauí. Então, eu acho que não é uma questão que a gente tem que aceitar. Agora, acho o seguinte, acho do que eu conheço, boa parte do voto petista não irá para o Júlio César. Mesmo que ele seja o candidato, e eu acho que vai ser, está quase... Está bem desenhado para isso. Não só, a gente diria, não está só o batido o prego, mas a ponta está quase virada. Está esperando a conversão. Eu acho que será uma debandada maior do que a que foi para o Jesus
no tempo Do Ciro. do Ciro. Talvez, Jesus acho que teve 110 mil votos, uma coisa assim, se eu não me engano, ou 130 no máximo. Eu acho que será um pouco mais essa debandada dessa vez. Não sei se teria um nome do PSD que fosse uma alternativa, porque eu também acho que nas questões, embora nas questões mais assim, que tem a ver com o poder municipal, alguma coisa, ele acompanha o governo, mas nas questões mais econômicas, que tem um conteúdo de classe, ele é claramente da direita no sentido, não é uma direita autoritária, mas é uma raivosa, mas é a direita sociológica. Uma direita com consciência de classe. Com consciência de classe. Agora, o que eu gostaria, hoje eu fico assim, Oscar, com dificuldade de opinar, porque eu acho que é uma coisa que tende a ser decidida internamente no PT entre as lideranças. Né? É um negócio. Então a militância fica só opinando, e aí vai sair. Você não quer externar a sua opinião? Eu tenho simpatia. Se o Rafael representa essa nova coisa, eu não vejo nenhum que a gente poderia ter um representante das outras gerações aí como vice. Mas tenho simpatia, são as pessoas que eu mais conheço, mais convivo, todos me tratam muito bem quando eu tenho qualquer secretário, vou discutir alguma coisa que tem a ver com movimentos sociais, com ONGs, com ONGs, OSC, como chama hoje, sou recebido muito bem, embora às vezes não tenha o resultado tão rápido assim. Mas o que eu quero dizer eu estou em cima do muro. Ou Chico Lucas, ou o doutor Bandeira, ou um dos que são deputados federais aí, ou estaduais. Por exemplo, acho o Merlong um bom nome, o doutor Francisco um bom nome. Acho o Lima um bom nome. Se for um desses 5, eu voto sem a mão tremer. Pois muito bem. E eu queria lhe agradecer por essa conversa que eu disse que estava com vontade de desenvolver. Eu acho que a gente ganhou muito hoje aqui, bebendo desse seu saber. Muito obrigado, Antônio José. Eu quero mais uma vez agradecer essa oportunidade. Como eu disse, eu estou aposentado, mas não sou inativo, né? Nem do ponto de vista profissional, nem do ponto de vista político. Não estou tendo motivação para disputar cargo. Acho que as coisas estão muito conturbadas. Tá certo. Entendo os companheiros que estão no meio da fogueira, tem que de vez em quando queimar um pouquinho, né? Tem uma unha, um dedinho, queima. Mas eu quero influenciar pela palavra e pelo um pouco de ação. E pela palavra você influencia faz tempo, desde a reunião que fundou o partido. Obrigado, Antônio José. Obrigado.